Os protocolos de redes modernos, os aerogeradores passaram a ter que permanecer conectados na rede, prestando suporte com a injeção de corrente reativa durante faltas no sistema elétrico. Dentre as topologias utilizadas, a configuração DFIG é a mais popular. Entretanto, com sua crescente participação na rede, pode comprometer a confiabilidade do sistema elétrico, com a operação indevida de relés, uma vez que as proteções convencionais não são suficientemente adequadas para esse tipo de geração, podendo gerar principalmente faltas de coordenação. O conhecimento da corrente de curto-circuito de FIG é fundamental para a configuração adequada dos relés de proteção, o desenvolvimento de novas proteções específicas para esse tipo de geração que consideram suas particularidades, a implementação de algoritmos de localização de faltas mais precisos e eficientes, bem como a otimização para suas modelagens das simulações de estudos voltados para o sistema elétrico de potência. Ao longo do projeto, foi feita a criação de um protótipo de simulação para estudo de faltas com a implementação de todos os algoritmos que possibilitem o FIG efetuar o processo LVRT com êxito, partindo de um modelo previamente já tido voltado para estudo em estado estacionário, com seu controle dado em tempo discreto. Nele foi feita a inclusão do circuito Crowbar, circuito Chopper, controle harmônico de sequência negativa, malha magnetizante, supressão de oscilações do barramento CC via controlador, injeção de corrente reativa assim na curva da OMS para faltas controláveis, além de um identificador de faltas em tempo discreto. Para mais, foi feito também a modelagem analiticamente da corrente de defeitos do DFIG, e o protótipo estabelecido foi utilizado para a validação e a checagem da fidelidade do método analítico proposto. Com a implementação da malha de controle de sequência negativa, o DFIG é capaz de seguir 4 tipos de estratégia de controle: balanceamento da quantia de rotor, estator, torque e potência reativa ou potência ativa. Apenas uma dessas estratégias pode ser seguidas, mas numa mais de uma simultaneamente. O processo transitório do DFIG pode ser encarado como uma sequência de múltiplos estados em que o DFIG assume ao longo do tempo, em que cada estado tem um tempo de duração específico e uma estratégia LVRT que governa ele, sendo os principais estados caracterizados pela operação da Crowbar, malha desmagnetizante e injeção de corrente reativa. Essas são as escalas de tempo em que é tido para faltas severas, em que é dado pela sequência de Crowbar, desmagnetizante de injeção de reativos, e desmagnetizante de injeção de reativos para faltas mais leves. Em casos em que o DFIG não está em condições incontroláveis, com um elevado grau de assimetria na rede, a Crowbar permanece operante até que todo o defeito seja eliminado. O estator da máquina responde tanto à tensão da rede quanto ao fluxo magnético de rotor, caracterizado de acordo com a solução LVRT atuante. Dessa forma, o estator pode ser modelado como um conjunto de 4 subsistemas, que corresponde à resposta à tensão da rede e resposta ao fluxo do rotor, caracterizados tanto para a sequência positiva quanto para a sequência negativa, em que cada um desses subsistemas tem uma indutância equivalente e constantes de tempo associada a eles. A corrente de defeito do estator é dada pela superposição das respostas dos subsistemas para suas respectivas excitações. Dessa forma, a corrente em um referencial sincronizado com a rede DQ0 é dada pela seguinte expressão. Ela é caracterizada por uma parcela estacionária e 2 parcelas transitórias, com uma parcela transitória pertinente ao rotor e outra pertinente ao estator. Para a expressão fornecida, as excitações e as indutâncias equivalentes são dadas pelas seguintes tabelas, para cada uma das escalas de tempo que corresponde à solução LVRT atuante no DFIG. Para simulações foi adotada a seguinte topologia de rede, com os defeitos sendo aplicados no barramento GPC. Para a validação da malha de sequência negativa, foi aplicada uma falta com as seguintes características, proporcionando uma tensão no estator de 0,94 pu de sequência positiva e 0,05 pu de sequência negativa, em caso em que não é tido a formação de fluxo transitório. Estes são os resultados para a estratégia de controle de corrente de rotor balanceado, esses para torque e potência reativa balanceados, corrente de estator balanceado e potência ativa balanceada. A partir daqui, os algoritmos FRTs e a eficiência da corrente analítica são testados. Primeiro, para o fundamento simétrico de 80%, exigindo a operação da Crowbar, malha desmagnetizante e injeção de corrente reativa. Na figura superior temos o DFIG sem implementação dos algoritmos, enquanto na figura inferior temos o DFIG com aplicação dos algoritmos FRTs. Nota-se que as sobregrandezas são mitigadas juntamente com as oscilações. Além do mais, o conversor passa a operar dentro de uma região segura. Agora na parte superior,
temos a corrente de defeito obtida via simulação e na parte inferior a corrente obtida via analiticamente. Nota-se que ambas são bem parecidas, apesar de ligeiras diferenças. Agora um caso simétrico com fundamento de 70%, exigindo apenas a operação do controlador. Mais uma vez, na parte superior define-se a operação dos algoritmos FRTs, enquanto na parte inferior o define com os algoritmos FRTs. Nota-se que o defig conseguiu superar a falta, utilizando apenas o controlador. A comparação entre a corrente analítica e a corrente obtida via simulação, mais uma vez o método se demonstrou ser eficiente. Agora para um caso assimétrico, uma falta fase terra franca, provocando 0,78 PU de sequência positiva e 0,18 PU de tensão de sequência negativa no estator da máquina. Na parte superior, temos sem aplicação dos algoritmos FRTs, enquanto na parte inferior temos a aplicação dos algoritmos. Nota-se que o defig conseguiu suprimir significativamente a parcela de sequência negativa, com o aumento da sua impedância correspondente para essa sequência. A comparação entre a corrente analítica e a corrente obtida via simulação. Isso evidencia que o método também é eficiente para faltas assimétricas. Dessa forma, a partir dos resultados obtidos, é tido um método capaz de simular a corrente de falta de defig que leva em consideração a dinâmica inserida dos seus circuitos de proteção interna e controlador, com relativa fidelidade, que caracteriza sua resposta dinâmica durante o curto-circuito e possa ser empregue em softwares transitórios eletromagnéticos para fins de estudos elétricos, bem como conhecimento de suas características da corrente de defeito. Além do mais, o método analítico se demonstrou ser aproximadamente 5 vezes mais rápido do que o modelo de simulação convencional. Esse foi o hardware utilizado durante as simulações. Obrigado pela atenção.